meu companheiro Paulinho, que tem sido uma grande força na construção dessa frente e desse movimento, que é um movimento em favor do Brasil, em favor do povo brasileiro. Obrigada, Paulinho. Teu nome eu cumprimento todos os dirigentes de Solidariedade e, em nome da Lorene, eu cumprimento todas as mulheres. Cumprimentar também nosso ex-governador e próximo vice-presidente da República, companheiro Geraldo Alckmin, que está nessa chapa, nessa caminhada, mostrando a importância da unidade que a gente constrói pelo Brasil. E saudar o nosso querido e próximo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, essa unidade que nós estamos construindo, ela é muito importante para o nosso país, para o presente que nós vamos vivenciar agora e para o futuro próximo. Nós não podemos deixar que esse país continue resgatado pelo ódio, pela arma, pela ignorância, pela ineficiência e contra o povo brasileiro. Aqui nessa casa hoje estão aqueles que acreditam no povo, que acreditam no Brasil, que sabem que é o trabalho, que é o amor, que é a solidariedade, que é a comunhão, que é a unidade mesmo na diversidade que faz as coisas avançarem. Aqui está quem lutou pela democracia, quem ajudou a construir a nossa Constituição Federal e, portanto, tem responsabilidade com o país. Mais do que o direito de disputar essa eleição, nós temos o dever de fazê-lo, para devolver o Brasil ao povo brasileiro. Então, eu saúdo com grande alegria a construção dessa frente e desse movimento que vai resgatar o nosso país para as mãos do povo, para a classe trabalhadora e para todos aqueles que acreditam que esse país é grande, soberano e livre. Viva o povo trabalhador, viva o Brasil, viva a unidade que nós estamos construindo. Obrigado, deputada Gleisi, presidente nacional do PT. Agora eu queria passar a palavra para o nosso presidente nacional de Solidariedade, que vai agora, em nome da Executiva Nacional, reafirmar esse compromisso de abrir um grande leque nessa aliança necessária para fazer a eleição acontecer já no primeiro turno. Então, com vocês, nosso presidente Paulinho da Força. Quero saudar a todas as mulheres aqui, em nome da minha esposa Samanta, que está aqui ajudando, está aqui, em nome da Gleice, nossa presidente do PT, e da Marília, nossa futura governadora de Pernambuco. Cumprimentar aqui o governador, presidente Lula. Hoje é um dia muito feliz para o Solidariedade. Estamos aqui hoje, primeiro com a nossa militância, com nossos dirigentes nacionais, com sindicalistas, companheiros, e também fiz questão de convidar algumas pessoas para mostrar que a sua candidatura pode ser muito maior do que o Solidariedade, muito maior que o PT, muito maior do que os partidos. Ser uma aliança do Brasil contra o Bolsonaro. Então, quero falar alguns nomes, não só dos sindicalistas que estão aqui, do Miguel, do João Inocentini, mas do Randolfo Rodrigues. Obrigado, Randolfo, você está aqui conosco. Você é uma personalidade do Brasil. A Lorene, que é a nossa secretária da Mulher, o meu tesoureiro, meus companheiros aqui todos, o Simplício, nosso candidato a governador do Maranhão, a nossa futura governadora do Pernambuco, Marília Reis, o Merizio e o Décio estão ali decidindo quem vai ser o nosso governador de Santa Catarina. Espero que os dois resolvam para a gente poder eleger o governador de Santa Catarina. Cumprimentar aqui o pessoal também lá do nosso Piauí, Evaldo e a turma toda aqui. Cumprimentar aqui meu amigo Marcelo Ramos, meu chefe na Câmara, vice-presidente da Câmara, que está aqui conosco para mostrar a amplitude dessa aliança. Ele é do PSD e é um grande defensor não só do Amazonas, mas do povo brasileiro. O Omar, que nós todos passamos a admirar. Omar é o nosso chefe da CPI sempre, senador do Amazonas e companheiro de primeira hora. Lacerda, Áureo, meu deputado do Rio de Janeiro, e o Bosco Saraiva, também lá do Amazonas, Zé Silva, que está aqui, deputado de Minas Gerais, enfim, o nosso Chicão. Cumprimentar
Fábio Porta é nosso deputado, só que não é no Brasil, é lá da Itália, senador da Itália. Foi assessor aqui da Força Sindical. Enfim, cumprimentar a todos, o Bira, que está aqui, o Magrão, o pessoal antigo aqui, Lula. Cumprimentar especialmente Geraldo Alckmin, companheiro nosso de muito tempo, 4 vezes governador. Não é fácil ser 4 vezes governador do maior estado do Brasil. E, lógico, presidente, Orlando Silva, obrigado pela presença do PCdoB. Maurício Randes, senador, junto aqui conosco. Bom, rápidas palavras também. Primeiro, Lula, que acho que essa aliança pode ser muito maior, né? Acho que nós temos perdido tempo com algumas coisas. É uma vaia dali, uma internacional dali, né? Reforma trabalhista. Até brinquei com o Marcelo Ramos. Esquece esse negócio de reforma trabalhista. Ganha a eleição e eu e o Marcelo resolvemos dentro da Câmara em 2 meses. Junto com o Zé Silva e o Áureo. Isso é besteira. Discussão de... Só joga água contra o nosso moinho. Essa história de revogar a reforma trabalhista. Nós sabemos como fazer, a Gleice também sabe. Você ganha a eleição, até abril do ano que vem, nós resolvemos a questão dos trabalhadores do Brasil. Na boa. Mesmo do jeito que está lá, nós quase aprovamos uma PEC lá que o Marcelo Ramos fez, que reforma a estrutura sindical, passamos na Comissão de Constituição e Justiça com 83% dos votos. Até a direita votou conosco. Então, fica tranquila com isso, você pode dizer para as pessoas que nós vamos resolver isso em 2 meses dentro do Congresso Nacional. Estou dizendo isso porque acho que nós precisamos tratar do Brasil. O Marcelo falou muito bem aqui, nunca teve tanta gente morando na rua, tanta gente desempregada, a inflação voltou. Esse Bolsonaro destruiu o Brasil, destruiu o nosso país. Então nós precisamos juntar força para a gente fazer um novo Brasil. Por isso, Lula, a nossa confiança que você vai reconstruir o Brasil. Reconstruir não só com os partidos, se os partidos não querem. Estava te dizendo isso agora, é possível a gente buscar lideranças em cada um dos estados, além dos partidos. Você precisa ser a pessoa que una aqueles que querem um Brasil diferente, que querem tirar o Bolsonaro. Você tem que ser o homem, até receber isso do Cristóvão Buarque. Você tem que ser a representação do povo brasileiro que quer tirar o Bolsonaro. É isso. E não é fácil. Acho que até alguns que estão do teu lado acham que a eleição está ganha. A eleição não está ganha. A eleição não está ganha. A direita no mundo se organizou melhor aqui. Você vai ter uma guerra. Nós vamos enfrentar uma guerra, não da direita do Brasil. Nós vamos enfrentar uma guerra com a direita do mundo. A direita do mundo vai estar jogando aqui contra nós. É fake news de todos os lados. Eu sei disso. Está aqui o Fábio Porta, que pode falar melhor que eu, né, que sabe dessa organização internacional contra você. Por isso, o Solidariedade hoje aqui declara apoio a você, nós vamos pôr em votação daqui a pouco. Para a gente enfrentar essa situação. Nós precisamos voltar a ter uma política do salário mínimo, que construímos juntos lá atrás. O Marinho, não sei se está aqui, mas o Marinho nos ajudou muito na construção daquela política do salário mínimo. Nós precisamos voltar a ter reajuste, ter aumento para os aposentados. O João Feio não aguenta mais falar isso. Nós precisamos acabar com o desemprego. Nós precisamos resolver a questão do desemprego, do crescimento econômico. Como é que vvamos fazer? Que alguém vai pôr dinheiro aqui no Brasil com um presidente maluco como esse? É preciso, então, 2 cabras com coragem, como você e o Geraldo Alckmin, para a gente voltar a mudar o Brasil, construir o país. Por isso, presidente, dizer a você da nossa alegria, da alegria da nossa direção hoje aqui, de poder, está aqui também o Rogério Franco, do PSD, também prefeito do PSD, aqui te apoiando. Está ali também o pastor ali, para não dizer que você não tem pastor, tem um pastor ali, o pastor Paulo. Esse negócio de que pastor está tudo com o Bolsonaro, nós temos um. Deus está com nós. Então, eu quero, primeiro, pedir aos companheiros, antes de passar aqui a palavra para o Geraldo e para o
para o Lula, perguntar aqui o seguinte, se nós vamos apoiar o Lula ou não. Então vamos lá. Os companheiros e companheiras que concordem em apoiar o presidente Lula, levanta o braço, por favor. Fica com o braço erguido. Fica com o braço erguido, vem cá, Lula. Fecha a mão assim. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Obrigado, pessoal. Bom, obrigado, Paulinho. Agora, para falar com vocês, Geraldo Alckmin, ex-governador do Estado de São Paulo por 4 vezes e agora pré-candidato a vice-presidente na chapa que vai unir o Brasil. Estimado Paulinho, sua esposa, a Samantha, presidente Lula, presidente Gleisi Hoffmann, presidente do PT, senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores, lideranças, ex-prefeitos, lideranças do mundo sindical, abraçando Miguel Torres e abraçando o João Inocentini, Marília Reis e Loreni, saudando as mulheres, trazer uma palavra para vocês do seguinte: Paulinho, esse encontro é o prenúncio da vitória! Vitória! O Solidariedade, eu tenho um grande carinho. Eu me lembro do Franco Montoro, ele dizia: nem os braços cerrados da violência, nem os braços cruzados da indiferença, mas os braços abertos da solidariedade. Solidariedade. Esse é o sentimento mais importante de todos nós. É pela solidariedade que a gente entende uma outra pessoa. É a solidariedade que nos traz compaixão. É a solidariedade que nos traz coragem para lutar e mudar o nosso país. O Paulinho, Solidariedade é de 2013. Hoje é um partido nacional. Nós vimos aqui a geografia, de norte a sul, a presença desse grande partido. Paulinho, Solidariedade nasceu da luta dos trabalhadores, da luta social para melhorar a vida do nosso povo. Aliás, o mundo do trabalho deu ao Brasil o seu maior líder popular, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula! E eu não tenho dúvida, a Conclate, tem aqui vários dirigentes sindicais, a Conclate fez um trabalho com 63 propostas. A primeira proposta foi valorização do salário mínimo. 70%, Inocentini, dos aposentados e pensionistas ganham um salário. No tempo do Lula, o salário mínimo cresceu muito acima da inflação. O povo consumiu, a economia avançou, o emprego cresceu. O Paulinho, nesse centro de solidariedade do trabalhador, chegou num dia, no tempo do Lula, de contratar 8.000 pessoas conseguiram emprego num único dia. E não teve inflação. Hoje a gente vê um ajuste fiscal em cima do mais pobre. Não repõe nem a inflação, porque a inflação de alimento, de comida, ela é muito mais alta. O tomate, estão vendendo tomate por grama, 116% o aumento do preço do tomate, dos alimentos.
a carestia. Portanto, eu não tenho dúvida, o Brasil vai mudar, o Brasil precisa mudar. Política é esperança, e a esperança hoje no Brasil é o presidente Lula. É ele que tem a liderança, a experiência, a capacidade de trabalho para retomar o caminho correto do nosso país. Quero aqui agradecer ao Solidariedade, Paulinho, esse grande partido que vem fazer a diferença. O Paulinho, menino de Porecatu, Gleise, seu conterrâneo do Paraná, que trabalhava na roça, foi para Londrina vender jornal, depois entrou na redação, gostou de economia, gostou de política, veio para São Paulo, trabalhou nas maiores indústrias metalúrgicas, líder sindical, foi um dos fundadores desta central, a Força Sindical, uma das maiores centrais sindicais do Brasil. E como deputado federal, sempre lutou pelos trabalhadores, defesa do SUS, da saúde gratuita e de qualidade. Conte conosco, Paulinho. Vamos estar junto com Lula, com solidariedade. Viva o Brasil! Obrigado, governador. Agora, para falar com vocês, o futuro presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Olê, 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 olá! Olê, 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 olá! Queridos companheiros e queridas companheiras, queridos companheiros dirigentes de partidos políticos, convidados pelo Solidariedade, companheiros do Solidariedade, companheiros sindicalistas, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, crianças aqui presentes. Paulinho me lembrou que nós deixamos de citar dois nomes importantes aqui do movimento sindical. Um é o companheiro Wagner, vice-presidente da CUT, e o outro o companheiro Patá, que é presidente da Confederação Geral dos Trabalhadores. Companheiros e companheiras, Paulinho, companheiro deputado federal, presidente de Solidariedade, dirigente sindical muito importante no Brasil, companheiro Olha Ribeiro, deputada federal do Rio de Janeiro, companheiro Loreni Caetano, secretária nacional das Mulheres de Solidariedade, companheiro Miguel Torres, presidente da Força Sindical e acho que presidente ainda do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, companheiro Gelson Merizio, foi anunciado aqui como pré-candidato a governador de Santa Catarina e ele anunciou o Décio como pré-candidato a governador e tem mais pré-candidatos a governadores de Santa Catarina porque eles estão construindo uma aliança que envolve 8 partidos políticos e eu acho que dessa vez em Santa Catarina vocês vão ganhar as eleições. Por isso, companheiro Ricardo Nicolau, pré-candidato ao governo do Amazonas, companheiro Simplício Araújo, pré-candidato ao governo do Maranhão, companheiro Daniel Pereira, pré-candidato ao governo de Rondônia, companheira Marília Reis, pré-candidata ao governo de Pernambuco, nosso querido Marcelo Ramos, candidato a deputado federal e atualmente é deputado federal e é vice-presidente da Câmara, nosso querido companheiro Rodolfo Rodrigues, senador da República, orgulho de todos nós, companheiro Omar Aziz, que fez um trabalho extraordinário na CPI do Covid, desmoralizando
as pessoas da área da saúde do governo federal, companheiro Orlando, que veio se despedir de mim dizendo que ia embora porque tinha outro compromisso, deputado federal do PCdoB, minha querida companheira Gleisi Hoffmann, presidente do PT, meu querido companheiro Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente da República. Hoje não é dia de discurso, é dia de agradecimento. Paulinho, o ideal seria que nós fôssemos candidatos de todo mundo, que o outro lado não tivesse candidato e tivesse todo mundo nos apoiando. Mas as coisas não acontecem do jeito que a gente quer e a democracia é importante que se faça com disputas políticas de forma madura, de forma civilizada, como aconteceu tantas vezes no Brasil. Eu fui muitas vezes ao palanque das diretas já. E lá participavam as figuras políticas mais importantes desse país. Alguns já não estão mais entre nós, mas companheiros como Ulisses Guimarães, companheiros como o ex-governador falecido Franco Montoro, companheiros como o ex-governador Quercia, ex-governador Mário Covas, companheiros como o doutor Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco, companheiro como o Leonel de Moura Brizola, do PDT, figura importante no nosso país, e tantos outros companheiros, sabe, que estão aqui vivos, que participaram, talvez muitos de vocês. A gente, depois de colocar vários comícios com mais de 1 milhão de pessoas na rua, a gente perdeu dentro do Congresso Nacional as diretas já. A gente perdeu por pouco. A gente perdeu pela capacidade e pela força de coação, naquela época, do governo militar, que fez uma maioria. Você era muito jovem, Paulinho, você não estava lá, mas eu tive o prazer de estar naquela votação com a Maria da Conceição Tavares, que chorava que nem uma criança, e o governo encheu o palco da Câmara de militares para evitar que a gente aplaudisse, para evitar que a gente gritasse contra o governo. Eles ganharam. Um ano depois, a gente não ganhou a indireta já, mas a gente ganhou o direito de, pela via indireta, através da Câmara, a gente eleger o primeiro presidente civil desde 1964 e foi eleito o Tancredo Neves, presidente da República. Bem, de lá para cá, vocês conhecem a história. De lá para cá, o Tancredo morreu, o Sarney assumiu a governança e tem muita gente que critica o Sarney e eu quero reconhecer de público, Paulinho, aqui na sede da Força Sindical, de que o Sarney foi um garante do fortalecimento da democracia nesse país. Se não fosse o comportamento do Sarney, eu não sei se a gente tinha chegado onde nós chegamos. Depois veio o doutor Ulisses Guimarães presidir a Constituinte, que foi o momento mais efervescente do Congresso Nacional. Eu era deputado constituinte, não sei se você era Alckmin constituinte, mas foi um momento rico, um momento de ouro da política nacional. Talvez tenha sido o momento em que a sociedade mais se mobilizou para exigir que nós colocássemos na Constituição aquilo que a sociedade pleiteava como direito de garantia, sabe, de um país livre e soberano. E eu acho que no dia 5 de outubro de 1988, às 3 horas da manhã, o doutor Ulisses Guimarães proferiu um dos grandes discursos da história daquele Congresso Nacional, promulgando a Constituição Cidadão de 1988. Assim que nós conseguimos aprovar a Constituição, começou os conservadores de sempre a fazer discursos de que a Constituição atrapalhava o Brasil, de que com aquela Constituição não era possível o Brasil ir para frente. E começou-se, então, a quantidade imensa de emendas constitucionais para mudar aquilo que a gente tinha conquistado.
E é importante lembrar, Paulinho, que no capítulo que trata dos direitos sociais, a gente quase que não conseguiu aprovar nada do que a gente queria, sabe, de forma definida. Tudo ficou para lei complementar. Como a gente não construiu maioria, a gente não construiu regulamentar muitas das coisas que tantos nós brigamos, que o movimento sindical brigou, que o movimento social brigou, e que nós conseguimos, com a capacidade de articulação do ex-governador, companheiro Mário Covas, que era da Comissão de Sistematização, que a gente conseguiu incluir na Constituição. Portanto, de vez em quando eu vejo alguém chamar você de radical. De vez em quando eu vejo alguém chamar você de radical. De vez em quando eu vejo alguém me chamar de radical. Se a gente quisesse, nesse país, mostrar que a gente não é radical, a gente não precisava fazer um discurso citando nenhum outro livro. Se a gente quisesse citar a Bíblia, a gente vê de forma determinante porque Cristo foi crucificado. Se a gente lê a Constituição brasileira, a gente vai perceber por que muita gente rica nesse país quer mudar todo santo dia a Constituição. E se a gente quisesse ser radical, a gente não precisaria cumprir a Constituição. Nós queremos cumpri-la. E se cada um de nós colocasse a Constituição no nosso peito aqui e andasse com ela, todos nós seríamos revolucionários sem dar um único tiro, sem precisar falar de uma única pessoa. Era só cumprir aquilo que já está determinado. Por exemplo, João, quando eu cheguei na presidência, quando eu era dirigente sindical, muitas vezes eu ouvi dizer que era difícil aumentar o salário mínimo, porque o salário mínimo aumentado, a inflação viria em seguida. Pois bem, Paulinho, vocês contribuíram, a Força Sindical, a CUT e os outros sindicatos contribuíram para que a gente tomasse a decisão de corrigir todo ano o salário mínimo pela inflação e, ao mesmo tempo, dar um aumento real referente ao PIB do ano anterior. Com isso, nós conseguimos uma elevação real do salário mínimo de 77%. Ou seja, e a inflação ficou dentro da meta que nós tínhamos restabelecido de 4,5%. Portanto, nós provamos que não é o salário mínimo que causa inflação. O que causa inflação, como no dia de hoje, são os preços administrados pelo governo. Hoje, meu caro Medeiros, hoje 50% da inflação é resultado dos preços controlados pelo governo. Energia elétrica, gasolina, óleo diesel e gás de cozinhas, que são os preços controlados pelo governo, que ele, por incapacidade, não controla. A Petrobras estabeleceu que os preços seriam a nível internacional, privatizou-se a BR e hoje, com o argumento de que a privatização iria estabelecer uma grande concorrência nesse país, vocês estão lembrados do discurso? Não, porque se a gente vender a BR, vai ter muitas empresas vendendo gasolina, elas vão concorrer e o preço vai baixar. É isso que eles diziam e muita gente acreditou. Portanto, hoje, eu posso dizer para vocês o que aconteceu. Nós temos 392 empresas substituindo a BR, importando gasolina, óleo diesel. Estão importando dos Estados Unidos sem pagar imposto. A pergunta que eu faço é o seguinte: se os trabalhadores ganham em reais, se a gente compra as coisas em reais, se o petróleo é tirado de 7 mil metros de profundidade em reais, se a refinaria paga em reais, eu quero saber por que nós temos que ter o preço internacionalizado. Veja, eu acho que uma empresa pública tem que ter lucro. Ela não pode ser deficitária. Se ela for deficitária, ela quebra. Mas o lucro de uma empresa pública ou uma empresa de economia mista
Não pode ser o lucro de uma empresa qualquer que não tenha nenhuma finalidade social. A Petrobras, ela não é uma empresa de petróleo só, ela é uma empresa de desenvolvimento. Quando nós descobrimos o pré-sal, que nós aprovamos a lei da indústria naval e que nós aprovamos a necessidade de construir plataformas de sonda no Brasil, a lei dizia que 65% de todos os componentes comprados para fazer navio, para fazer sonda e para fazer plataforma deveriam ser nacionalizados. E com isso a gente criou milhões de empregos e milhares de novas empresas surgiram nesse país para atender a demanda da própria Petrobras. Na hora que eles começam a desmontar a Petrobras está tendo um lucro enorme, não sei se vocês viram, ela teve lucro de 105 bilhões de dólares. 105 bilhões. Só que esses bilhões não é investido em pesquisa, não é investido em coisa aqui dentro. Uma grande parte dele está sendo utilizado para pagar, sabe, os dividendos dos acionistas, sobretudo os acionistas minoritários de Nova York. A pergunta que eu faço é o seguinte: é justo a gente pagar o preço em dólar para ele pagar dividendo para os caras que investem na Villares, os caras que investem na Petrobras? Não era normal que o preço fosse menor? E eu vou dar um exemplo que pode. Vocês viram a crise de 2008, a famosa crise econômica que eu disse que ia ser uma marolinha no Brasil. Naquele momento, Medeiros, o barril do petróleo chegou a custar mais do que custa hoje. O barril do petróleo em 2008 chegou a 147 dólares o barril. E sabe qual era o preço da gasolina? Era R$ 2,60. Hoje, um trabalhador brasileiro não pode encher o tanque de gasolina. Bem, por que eu disse que hoje era dia de agradecimento e não dia de discurso? É porque, Paulinho, eu sou candidato a presidente, o Alckmin é candidato a vice, aqui tem vários candidatos a governadores. Mas nós temos que ter em mente uma coisa: se a gente não eleger uma maioria de deputados que estão comprometidos com os discursos que nós temos aqui, se a gente não eleger uma maioria de senadores comprometidos com o discurso que está aqui, e a gente ganhar as eleições, e o atual presidente da Câmara continuar com o poder imperial, porque ele já está querendo criar, sabe, o semipresidencialismo. Ele já quer tirar o poder do presidente para que o poder fique na Câmara dos Deputados e ele haja como se fosse o imperador do Japão. Ele acha que ele pode mandar, inclusive administrando o orçamento. O orçamento é aprovado pela Câmara, é aprovado pelo Congresso, e o orçamento tem que ser administrado pelo governo, que é para isso que o governo é eleito. E é o governo que decide, sabe, cumprir o orçamento aprovado pela Câmara em função da realidade, sabe, financeira do Estado brasileiro. Hoje, nós então precisamos eleger, e eu quero assumir um compromisso, Paulinho, com o de outros partidos, na nossa campanha, nos nossos atos públicos, porque tem gente que acha que não precisa mais fazer campanha com comício, é só pela rede social. Quem quiser ficar na rede social, que fique. Eu vou viajar no Brasil para conversar com o povo brasileiro. E nós vamos ter que publicar em cada comício uma lista dos deputados nossos naquele estado. Se eu chegar na Paraíba, se eu chegar em Pernambuco, se eu chegar em qualquer país, vai ter uma lista de deputados e deputadas, de senadores e senadoras, para a gente dizer: esses são os nossos senadores, esses são os nossos deputados, é nessa gente que vocês têm que votar se a gente quiser mudar esse país. Porque a hora que eu e o Alckmin chegarmos lá, e posso dizer para vocês, sem nenhuma soberba, que nós vamos chegar, eu não penso que eu já ganhei as eleições, Paulinho. Eu não penso que eu já ganhei as eleições, porque se tem alguém nesse país que tem experiência de eleição presidencial, sou eu. Já perdi muitas, já ganhei muitas,
Já pensei que ganhei e perdi, já pensei que perdi e ganhei, mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Posso te dizer algo, se prepare, porque nós vamos tomar posse na presidência da República no dia 1º de janeiro de 2023. E vamos ganhar para a gente provar uma coisa. Nós vamos provar para a gente ganhar, para a gente dizer alto e bom som. Este país tem uma dívida muito grande. Esse país tem uma dívida que não é a dívida externa, que não é dívida para empresário. Esse país tem uma dívida, companheiros senadores, companheiros deputados, que nós temos que assumir o compromisso de pagar. Não adianta a gente ficar vendo o jornal e ouvir dizer a Bolsa cresceu 10%. Toda vez que você ouvir isso, você tem que lembrar. E quanto cresceu o poder aquisitivo do povo? E quanto cresceu o salário mínimo? E quanto cresceu o salário da pensionista? E quanto cresceu o salário do trabalhador que trabalha na fábrica, que levanta às 5 horas da manhã? Se o salário do povo não cresceu, pouco efeito tem o crescimento do PIB. É preciso que o crescimento do PIB seja uma parte dele utilizada para que a gente transforme em benefício de renda através de pagamento de salário, desde os companheiros aposentados até as pessoas que trabalham. Quando a gente ouve a notícia de que o PIB cresceu, a Bolsa cresceu, nós temos que olhar se no fim do mês o nosso olerite de pagamento cresceu. Porque se ele não cresceu, é preciso a gente saber que nós precisamos pagar uma dívida social que é secular. Uma dívida com o povo trabalhador desse país, uma dívida que ninguém de nós que é cristão, ninguém de nós que dita que acredita em Deus pode dormir tranquilo sabendo que tem criança morrendo de fome, que tem gente pegando osso na fila de açougue, que tem gente pegando carcaça, sabe? E tem uma juventude enorme que por falta de perspectiva às vezes são presas roubando celular nesse país. Nós precisamos garantir o emprego. O emprego tem que ser uma obsessão, Alckmin. O emprego tem que ser uma obsessão. Nós vamos ter que fazer das tripas coração para que a gente possa garantir a essa juventude duas coisas. Primeiro, a oportunidade de estudar. Segundo, a oportunidade de trabalhar. E terceiro, a oportunidade e a certeza de que não serão violentados pela agressividade na periferia deste país. E mais uma coisa que nós vamos ter que fazer, e vocês, deputados, vão ter que fazer, é que nós precisamos ter uma política muito forte de empreendedorismo. Nós precisamos apostar muito na pequena, na média e na microempresa. Nós precisamos exportar muito. E por que nós precisamos dar muita importância para isso? Porque nós precisamos transformar o BNDES. Eu acho o BNDES uma das coisas mais extraordinárias que foi criado pelo Getúlio Vargas. Entretanto, o BNDES não pode mais ser um banco para emprestar dinheiro para grandes empresas, para grandes multinacionais. Nós precisamos transformar o BNDES e ter uma carteira específica para cuidar de pequeno e médio empresário nesse país, para gerar os empregos, para incentivar a pessoa que quer ser empreendedora. Tem gente que quer começar um bico, tem gente que quer começar uma coisinha. Vamos confiar nessa pessoa e garantir que essa pessoa possa ter a oportunidade de se transformar num grande empreendedor. A gente não pode aceitar a ideia de que o cara que trabalha de bicicleta entregando comida no iFood é empreendedor. Não, ele está sendo transformado no escravo, porque ele trabalha, carrega comida nas costas, sem ter dinheiro para comer, ele não tem descanso semanal remunerado, ele não tem férias, se a bicicleta, a moto cai e quebra, não tem seguro para pagar, se a mulher fica grávida, não tem plano de saúde para ela poder fazer o seu parto. Então, que empreendedor que é esse? Nós precisamos garantir que essas pessoas que trabalham
tenha o respeito de trabalhador, que a lei proteja essa gente, que ele não seja tratado como os escravos eram tratados há 350 anos atrás. E se essa meninada quiser ser empreendedor, Araraquara, Alckmin, uma cidade que você conhece bem, uma cidade que é governada por um companheiro do PT. Sabe o que a Araraquara está fazendo? Ela está criando aplicativos para as pessoas trabalharem. E ao invés do dinheiro ir para a empresa de aplicativo, 90% do dinheiro que os trabalhadores ganham são deles, e apenas 10% para custear o custo das atividades dele. Quem sabe essa seja uma saída para a gente legalizar a vida de milhões e milhões de pessoas nesse país, que levantam cedo, que à meia-noite estão batendo na porta da casa da gente, entregando uma pizza, e às vezes estão lá, ô Juruna, à meia-noite entregando uma pizza sem comer, porque ele entrega aquilo que ele não tem dinheiro para comprar, e não é justo nesse país a gente ver as pessoas serem tratadas, sabe, como se a gente estivesse no século retrasado. Por isso, companheiros e companheiras, eu quero agradecer, Paulinho, o apoio. Quero agradecer o apoio, mas quero dizer uma coisa para você. Não é tão fácil mudar as coisas, não. Você vendeu muita facilidade que você e a Gleice têm eleito quando chegar em março, mas o Marcelo Ramos vão fazer as coisas. Você sabe que não é assim. Você sabe que o jogo é pesado. Você já que o jogo de interesse é pesado. Se a gente eleger uma maioria de deputados que pensa contrário ao que você pensa, você veja uma coisa, por que o Temer acabou com a contribuição assistencial do sindicato? Por quê? Como é que o sindicato vai viver se não tem recurso para suas atividades? Como é que vai? Na verdade, o trabalhador não gostava de pagar imposto sindical. O trabalhador não gostava. Pagar um dia de serviço para o sindicato era o dia que a gente era mais xingado dentro da fábrica. Mas a gente não quer de volta o imposto sindical, não. A gente quer apenas um artigo numa lei que diga o seguinte: a contribuição sindical é da responsabilidade do sindicato convocar os trabalhadores em assembleia livre e soberana e os trabalhadores decidirem como vão contribuir. É um artigo de lei. Por que eles não fizeram? Não fizeram porque o fascismo não aceita sindicato forte. E não tem democracia forte no mundo que não tenha sindicato forte. É importante que o sindicato seja um freio de arrumação na ganância empresarial. E o sindicato não quer que o empresário tenha prejuízo, é importante ficar claro. Porque se os empresários tiverem prejuízo, a fábrica quebra. Se a fábrica quebra, os trabalhadores perdem o emprego. Se os trabalhadores perdem o emprego, o sindicato fica fraco. Então essa gente tem que entender que nós não somos tontos, que nós não somos imbecis, que um sindicalista, ele quer que a fábrica, na sua categoria, seja forte, ganhe muito dinheiro, produza muito e venda muito e aumente o salário dos trabalhadores e gere emprego. É para isso que nós vamos ganhar as eleições. E eu tenho certeza, Alckmin, que além disso, nós temos que dizer uma coisa. Nós temos um compromisso que não é político. Tem que ser um compromisso de cristão. Um compromisso de quem fala todo dia que acredita em Deus. E eu sei que você acredita em Deus. Um compromisso de alguém que já leu a Bíblia. Um compromisso de alguém que já leu a Constituição. Um compromisso de alguém que já leu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós precisamos cuidar das pessoas mais pobres desse país. Nós precisamos cuidar das pessoas mais necessitadas. Nós precisamos garantir que todo mundo tem que levantar de manhã, tomar um café, almoçar e jantar todo santo dia. Nós temos que garantir que as pessoas tenham oportunidade. Nós não viemos ao mundo para sofrer. Nós não viemos ao mundo para passar fome. Nós viemos ao mundo para viver. Porque aqui a qualidade de vida nossa estabelece que nós queremos construir o nosso paraíso aqui na terra para nós e para nossa família. Um abraço, gente, e até a vitória do povo trabalhador, se Deus quiser.
com solidariedade. Então vambora, vem com a gente pra valer. Solidariedade, Lula, eu e você. Emprego pro povo, é esperança de novo, é ter dignidade pra você e pra mim. Pra reconstruir o Brasil, a gente chega junto assim, com solidariedade e Lula. A gente muda o Brasil, a gente muda o Brasil. De mãos dadas com o povo, a gente muda o Brasil, a gente muda o Brasil. Com solidariedade e Lula, a gente muda o Brasil, a gente muda o Brasil. De mãos dadas com o povo, a gente muda o Brasil, a gente muda o Brasil. Chega junto, meu povo! A gente muda o Brasil, a gente muda o Brasil. Com solidariedade e Lula! A gente muda o Brasil, a gente muda o Brasil. Chega junto é a hora, com solidariedade, então vambora. Vem com a gente pra valer. Solidariedade, Lula, eu e você. Emprego